Boa noite, eu me chamo Yasmin Chagas. Meu nome é Maria Eduarda Rodrigues. Eu sou a Janiele. Eu sou a Thaís. E eu sou a Carolina Beatriz. O tema do nosso trabalho é sobre radiografia cefalométrica lateral. E agora a gente vai falar sobre as indicações e a técnica. Vamos começar o nosso vídeo aula falando um pouco sobre as informações gerais da radiografia cefalométrica lateral, que ela é um exame realizado com uma projeção lateral dos raios-x na face do paciente e serve também para avaliar o crescimento e desenvolvimento da mandíbula em relação à base do crânio. Segunda imagem dentro das extraorais mais solicitada pelo cirurgião dentista e também conhecida como teleradiografia lateral ou teleradiografia de perfil. É um exame extraoral, por isso usa-se o filme maior. Nessa radiografia é representado lateralmente toda a face do paciente, parte do crânio e parte da coluna também. Vou falar também agora as indicações, pelo qual é solicitado para o paciente fazer a radiografia, que é sobre a análise do crescimento e desenvolvimento crânio-facial, estudo das relações dentofaciais e determinação do tipo facial, avaliação dos espaços orofaríngeos, a correlação dos ossos do crânio, da face e tecidos, diagnóstico, planos de tratamento e controle em ortodontia e cirurgias ortognáticas. Trouxemos aqui também uma imagem de uma paciente do seu antes e depois de ter realizado uma cirurgia ortognática. E essas outras duas imagens são os traçados cefalométricos, que é uma utilidade muito utilizada e muito feita sobre esse tipo de imagem, da radiografia lateral. E antigamente esses traçados eram feitos à mão, só que manual, só que agora já é computadorizada, já tem um tempo já. E esses traçados cefalométricos vão fazer desenhos sobre esses reparos anatômicos extremamente importantes para a avaliação do profissional e aqui principalmente em ortodontia. E existem pontos sobre o reparo anatômico que a gente precisa conhecer e estabelecer a relação entre eles, pois é através desses estudos que eles fazem graficamente que ele vai ter uma noção de como estão tanto o posicionamento dos dentes, o posicionamento dos ossos da face, a relação entre eles, se há um descompasse de crescimento e desenvolvimento naquele paciente. Então, é um estudo que traz muitas informações para o planejamento ortodôntico e ortognático de um paciente. Antes de começar a cefalometria, é importante que a gente faça o cefalograma, que seria o desenho dessa cefalometria. Primeiro a gente pega a radiografia, posiciona e coloca uma folha de acetato acima dela. Esse acetato tem que estar paralelo ao plano de Frankfurt, tendo certeza que todas as estruturas vão estar dentro dessa folha para que a gente possa avaliar. Primeiro a gente inicia o cefalograma pela base do crânio e desenhando o conjunto auditivo externo, que é essa bolinha. Normalmente usamos o posicionador auricular do cefalostato. Depois a gente passa para o desenho da base do crânio, contorno orbitário, processo zigomático, região anterior do osso frontal, sutura frontonasal, ossos nasais e depois todo o perfil mole, que é a região acima da glabela, contorno do nariz, região do lábio, contorno do mento e a mandíbula. Agora, na parte de desenhar os dentes, para fazer isso a gente usa um template, que é como se fosse uma forma, um molde dos dentes, sendo incisivo superior, incisivo inferior e os molares, inferior e superior.
e daí a gente delimita a maxila. Feito isso, nosso cefalograma está pronto e a gente vai passar pela parte de identificar os pontos, que são pório, naso, arbitrário, ponto A, ponto B, ponto D, pogônio, gnático, mentoniano, gônio. E depois, agora a gente vai passar para os de perfil mole, que são ponto MN do lábio superior, ponto de lábio inferior e o ponto de gônio mole. Feito isso, a gente vai começar a traçar as linhas. E são as linhas SN, NA, NB, ND, plano de Frankfurt, eixo Y, plano oclusal, plano mandibular, longo eixo do incisivo superior, longo eixo do incisivo inferior e a linha S, que é referente a todo o perfil mole do paciente. Então, com isso eu vou conseguir saber se essa maxila está mais anterior ou mais posterior em relação à base do crânio. E a mesma coisa vai funcionar para a mandíbula, para saber se a sua posição em relação à base do crânio, se ela está mais à frente ou mais atrás. Daí a gente está conseguindo observar o movimento da mandíbula, né? Mostrou mais à frente, agora bem para dentro, assim. Então, esses ângulos vão me dizer se esse paciente tem uma tendência de crescimento horizontal, vertical ou equilibrada, em caso de pacientes que ainda estão na fase de crescimento, né? E se esses pacientes já tiverem encerrado essa fase, esses traços vão me indicar que esse paciente, como que ele é, se ele é mais horizontal, vertical ou se ele já tem a face equilibrada. E também é possível observar a posição dos incisivos, tanto superior quanto inferior. Nesse caso superior, se ele está projetado, bem posicionado ou retroinclinado dentro da sua base óssea, que é a maxila. Da mesma forma com o incisivo inferior em relação à sua base óssea, que é a mandíbula, se ele está projetado, bem posicionado ou retroinclinado. Bom, agora eu vou falar sobre os fatores técnicos dessa radiografia. Ela tem a característica de ser padronizada e pode ser reproduzível. Para isso, a gente utiliza um dispositivo chamado de cefalostato ou craniostato, que mantém a cabeça do paciente em uma posição definida para que ele não se mexa. O aparelho ele tem seus componentes básicos, como a fonte de radiação, que é onde fica o ponto focal, receptor de imagem, que fica ao lado do plano sagital mediano do paciente, e os dispositivos para posicionar, que é o cefalostato. Além desses, a gente tem o braço céfio, que é toda essa distância do ponto focal até o paciente, que é uma distância padronizada, que tendo mais ou menos 1,52 m, podendo variar alguns centímetros em algumas literaturas. Ele precisa ser longo assim, porque quando mais a gente distancia o ponto focal do filme, é criado um maior paralelismo dos raios e da imagem fica mais proporcional. Então, a ideia dessa radiografia e desse aparelho é que a gente consiga uma imagem com o tamanho mais real possível, mais proporcional entre o paciente e a imagem que a gente vai ter dele. Em relação ao formato do feixe, na saída do equipamento a gente vai ter os colimadores, que existem duas possibilidades para esse tipo de equipamento, um mais retangular ou um colimador que tem sua parte mais anterior com uma curvatura. Essa curvatura é um filtro. E esse filtro é o filtro para perfil mole. Ele é geralmente feito de alumínio ou cobre.
e serve para que a parte do tecido mole do paciente no perfil do rosto tenha uma atenuação do feixe de radiação, porque ele fica um pouco retido no colimador e sai mais fraco. Quando vai atingir o perfil mole do paciente, ele não queima. E é por isso que num exame que era para sair só osso, eu consegui observar todas as estruturas moles. E é muito interessante na odontologia, no planejamento ortodôntico, por exemplo, porque além de observar o movimento dos ossos e dos dentes, também é possível ver como estão o posicionamento do queixo, do lábio inferior superior, porque quando a gente mexe com essa parte óssea, os tecidos moles também sofrem alteração. Aqui temos como funciona os colimadores, que está indicado em amarelo. O alvo solta o feixe colimado, ele sai mais fino, porque grande parte dele fica retido no colimador. Por isso, temos mais variações de cinza na radiografia. E mais estruturas podem ser observadas. Temos aqui uma imagem mais aproximada do cefalostato. Ele tem um apoio para a região nasal, que é esse que fica bem entre as sobrancelhas da paciente, e apoios laterais, que chamamos de olivas, que vão dentro do ouvido da paciente. Como essas estruturas entram diretamente em contato com a paciente e suas secreções, é necessário colocar a barreira de proteção, como encapar com saquinhos plásticos. Essas estruturas servem para que o paciente não mova a cabeça. O filme, que é um filme grande de 20 por 25, é o mais usado em adultos. Mas pode ser usado o aparelho digital também, que não usa o filme, que no lugar do filme vão ter sensores que vão enviar as informações para a tela do computador. Vamos falar agora sobre o colete. Observar a integridade do colete, proteger adequadamente os pacientes. O colete, nessa técnica, ele não pode ter protetor de tireoide, porque precisamos de uma relação das primeiras vértebras cervicais com o posicionamento dos ossos e dos dentes também. Posicionamento da cabeça do paciente. Esse equipamento tem luzes de orientação, muitas vezes, que orientam para a gente o posicionamento do plano de Camper. A cabeça do paciente tem que estar reta, nem olhando para baixo e nem olhando para cima. Tem que estar paralelo ao plano do solo, ao plano horizontal. O plano sagital mediano dele tem que estar paralelo à direção do filme e perpendicular a 90 graus com o solo. Aí, aperta as olivas ao lado ali nas orelhas. Deixe o ponto do apoio do naso bem firme, para que o paciente mantenha esse posicionamento. Como eu tinha explicado, a posição da cabeça do paciente deve estar com o plano sagital medial perpendicular ao plano horizontal. A posição do chassi porta-filme deve estar também posicionado paralelo ao plano sagital medial do paciente, junto ao cefalostato. A área de incidência para esse tipo de radiografia sempre vai ter os feixes de radiação passando pelo tragus do lado oposto que está sendo radiografado, como a gente pode ver aí no caso dessa paciente que está sendo radiografada. Agora que já vimos o exemplo em foto, vou explicar melhor como funciona na técnica. O feixe de radiação entra na região do meato acústico externo ou no ponto do tragus, sempre do lado oposto que está sendo radiografado. Geralmente, esse procedimento é feito no lado esquerdo adjacente ao filme, entrando aí o feixe de radiação pelo tragus do outro lado.
Necessariamente, para esse procedimento, precisamos de uma angulação horizontal de 90 graus em relação ao plano sagital mediano do paciente e angulação vertical de 0 graus. Agora eu vou explicar o procedimento para obter as imagens cefalométricas do módulo lateral. Você precisa pressionar adequadamente a haste auricular e a posição nasal. Desdobre o posicionador nasal para baixo, vire juntamente com as hastes auriculares para chegar à posição lateral. Deixe um espaço entre as hastes auriculares e mova o posicionador nasal para o conforto do paciente. Desdobre o posicionador nasal para cima, cubra as hastes auriculares com as tampas para a segurança do paciente. Leve o paciente para a unidade. Todas as joias e objetos metálicos, como colares, brinco, grampos de cabelo, óculos, dentaduras e aparelhos ortodônticos, devem ser retirados antes da captura da imagem do paciente. O paciente pode guardar consigo os objetos removidos ou colocar na prateleira guiada. Ajude o paciente a vestir o avental de chumbo de forma apropriada. Cuidado para que o avental não fique acima do pescoço do paciente. Peça para o paciente ficar próximo à unidade cefalométrica. Usando o interruptor acima e abaixo, ajuste a altura da haste auricular às cavidades auriculares do paciente. Leve o paciente para a unidade cefalométrica e posicione sua cabeça entre as hastes auriculares. Usando o interruptor acima e abaixo, ajuste a altura exata da haste auricular ao nível das cavidades auriculares. Aperte as hastes e insira nas cavidades auriculares para segurar e firmar a altura da cabeça do paciente. Ajuste o plano de Frankfurt do paciente ao nível do chão inclinando. Desdobre o posicionador nasal para baixo e defina a posição nasal da raiz do nariz entre os olhos. Certifique-se de que o operador continue segurando o posicionador em uma das mãos. Pressione o botão acima e abaixo na outra quando o operador ajustar a altura do posicionador. Peça para que o paciente fique em linha reta em uma posição confortável, para liberar a tensão dos músculos do ombro e do pescoço. Peça para o paciente fechar os olhos e manter a boca fechada e não se mexer. Volte à unidade de controle e clique no botão Pronto. Pressione e mantenha pressionando o interruptor Exposição com o guia Software da captura. Enquanto o interruptor de exposição é pressionado, a radiação exposta à capturada da imagem é iniciada. Após obter da imagem, salve a imagem capturada. Se você definiu para salvar manualmente, clique no botão Salvar para salvar imagem. Abra a haste auricular e o posicionador nasal, dobre o posicionador a fim de dar espaço para o paciente sair. Peça para o paciente abrir os olhos e retire-o da unidade. Desdobre o posicionador para baixo e agora, como podemos ver, a imagem capturada. E esse foi o passo a passo de como é feito a radiografia cefalométrica lateral.